Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo à nossa palestra de hoje, que vamos tentar aqui falar sobre um tema extremamente polêmico, que é a questão da participação em licitações de parentes dos servidores públicos, naqueles órgãos ou entidades no qual o servidor trabalha. E, para quem não me conhece, sou a professora Flávia Viana, já atuo há quase 20 anos na área de licitações e no site da Viana e Consultores você encontra aí um vasto material de e-books e conteúdos educacionais grátis. Você pode se aprofundar aí no tema de licitações e através dos nossos cursos profissionalizantes, tá? Tanto os presenciais quanto os cursos à distância, você consegue se profissionalizar nessa área tão polêmica de licitações e contratos. Então, voltando aqui ao nosso tema de hoje, o tema ele é espinhoso, ele é polêmico, não existe aí uma orientação totalmente pacífica dos órgãos de controle, muito menos do judiciário. Então, a gente vai trazer aqui para o debate. Eu gostaria de convidar você a participar desse debate também. Então, deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre o tema. Se você é um servidor e já teve algum apontamento lá no seu órgão, na sua entidade, do seu próprio Tribunal de Contas, então, fez algum apontamento a respeito desse tema, traz aí para a gente compartilhar essa área de conhecimento. Pois bem, então, a situação é a seguinte: você está participando de uma licitação ou você é um servidor que vai operar, vai fazer a licitação e, de repente, aparecem lá empresas que o sócio proprietário, ele é parente, né, de algum dos servidores que atuam aí no seu órgão ou aí na sua entidade. Bom, antes da gente entrar nesse ponto, vamos voltar só um pouquinho para deixar claro uma coisa. O que nós temos como determinação legal? Quer dizer, qual é a proibição legal que a gente tem hoje pela Lei 8666? Lá no artigo 9º, inciso 3 da Lei 8666, a gente vai encontrar uma vedação, ou seja, uma proibição expressa, que é a seguinte: olha, na licitação não pode participar o servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Então, vamos traduzir isso daí. Vamos supor que eu, Flávia, trabalho aqui na Prefeitura de São Paulo. É óbvio que, saindo qualquer tipo de licitação na Prefeitura de São Paulo, eu não posso participar com a minha empresa, né? Porque não é vedado a princípio que o servidor tenha alguma empresa, desde que ele não exerça, né? Ele não seja lá o sócio administrador, ele não exerça a administração dessa empresa. Mas vamos supor que nesse caso, né, eu tenha então e eu vá participar. Fiquei sabendo, abrir uma licitação lá para compra de computadores. Opa, tô nesse ramo, vou correndo lá então participar dessa licitação de computadores lá nessa prefeitura onde eu sou servidor, onde eu trabalho. Eu não posso, então aqui não há dúvida nenhuma que não pode participar da licitação o servidor no órgão que ele atue concretamente, tá? Então, nesse caso, está proibido, não tem polêmica a respeito desse assunto. Agora, qual que é a polêmica? A polêmica é: eu, Flávia, trabalho na Prefeitura de São Paulo, vamos imaginar essa situação, e vai ser aberta uma licitação aí para a compra dos computadores, e eu tenho algum parente que possui uma empresa, né, nesse ramo, e vai aparecer lá na prefeitura no dia para participar da licitação. E aí, o que o pessoal faz? O que o pregoeiro deve fazer? Ou, se for uma licitação tradicional, o que o presidente da comissão deve fazer? Aceita, não aceita? Então, aqui que está o tema espinhoso. Hoje, então, pela ótica do Tribunal de Contas da União, e a gente sabe que isso pode mudar, por isso que a gente sempre tem que acompanhar sempre as orientações, né? Mas pela ótica do Tribunal de Contas da União, hoje, não pode parentes dos servidores daquele órgão ou entidade participar das licitações, porque eles têm o entendimento, a orientação de que poderia essa pessoa ter qualquer tipo de informação privilegiada. E aí acaba aí, então, lesionando vários
princípios, como por exemplo o princípio da moralidade, o princípio da igualdade. Então aí poderia ter alguma informação privilegiada para a empresa cujo proprietário, cujo sócio, administrador é esse parente. E aí então, pela ótica do TCU, a orientação é que nós não podemos aceitar empresas de propriedade de parentes dos servidores. E nas decisões que nós temos até o momento, o servidor ele foi entendido em sentido amplo. Então, não é só aquele servidor dirigente, não é só aquele servidor que atua diretamente com a licitação, mas servidor em sentido amplo. Se o parente for, então, de propriedade, essa empresa de algum parente, de algum servidor, a gente não poderia aceitar. Agora, qual é o grau de parentesco? Também não existe ainda nenhuma orientação que feche, indicando certamente qual seria o grau de parentesco que a gente não poderia aceitar. Quais são as orientações, quais são as decisões que a gente trouxe aqui como exemplo, onde, no caso real, o que aconteceu? No primeiro caso, a empresa que foi participar da licitação, a proprietária daquela empresa era a filha de um dos servidores daquele órgão, e o Tribunal de Contas da União não admitiu a participação. No segundo caso, o proprietário dessa empresa privada era o pai. Então, o parentesco com um dos servidores era o pai de um desses servidores. E no terceiro caso, era o enteado. Então, com o enteado também não foi admitida a participação na licitação, o enteado que era o proprietário e era enteado de um dos servidores que atuaram naquela licitação. Então, veja só, a gente não tem ainda uma definição concreta, até o presente momento, de qual seria o grau de parentesco. O que nós temos são esses exemplos. Eu vou falar aqui os acórdãos para vocês, quem quiser se aprofundar depois, tá? Os casos que foram analisados são os acórdãos do plenário do Tribunal de Contas da União. O primeiro é o acórdão 1019 de 2013, o segundo é o 1941 de 2013 e, por fim, 1632 de 2013 e, respectivamente, então, o grau de parentesco com o servidor desse órgão era filha, pai e enteado. Então, nesses casos, não foram aceitos. Agora, existem outras determinações, outros tribunais, a exemplo de alguns acórdãos um pouco antigos até do Tribunal de Contas de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, que já haviam se manifestado que não existiria um impedimento em relação ao parente do servidor, exceto se tratasse, por exemplo, de uma modalidade de licitação como uma modalidade de convite. Então, se fosse por convite, aí poderia surgir, então, a questão do impedimento, mas se fosse uma modalidade totalmente mais objetiva, como pregão, como uma concorrência, não teria que suscitar esse tipo de vedação e extensão aos parentes do servidor. Ficaria só no artigo 9º, inciso 3 mesmo, que diz respeito à vedação, à participação e impedimento de participar unicamente do servidor, tá? Então, aproveito aqui então para solicitar quem já passou por uma situação como essa, quem já fez uma consulta ao seu próprio Tribunal de Contas. Eu sempre oriento meus alunos para, no momento que esse problema acontecer, para a gente não ficar de mãos atadas aí, então já façam com antecedência uma consulta ao seu Tribunal de Contas, indiquem esses acordos no TCU e indaguem na possibilidade da ocorrência de algum parente de servidor aparecer para participar da licitação, né, de propriedade de algum parente, o que vocês deveriam fazer, se existe algum grau colateral, algo que o Tribunal de Contas não iria aprovar depois dessa licitação. Então é bom a gente já ter um documento oficial do órgão que faz o controle das nossas contas, para que a gente consiga então saber como atuar de frente ao problema, tá? Então é legal a gente já fazer esse ofício, essa consulta por intermédio da nossa autoridade competente, e a gente já consegue então se antecipar
para esse tipo de problemática. Quero pedir para você curtir o vídeo, não esquece de se cadastrar aqui no nosso canal, assim você sempre vai ficar por dentro das próximas palestras e orientações a respeito desses temas polêmicos. Deixa seu like aqui e até a próxima palestra. Um grande abraço!